Se isso te machucou, você precisa ouvir com atenção. Porque a dor que você sentiu não veio do que a outra pessoa fez. Veio do momento em que você percebeu que estava tentando ser escolhido. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo se quebra dentro de você. Não é quando ela se afasta, não é quando a resposta demora, não é nem quando o não acontece. É quando você entende que colocou seu valor na mão de alguém que nunca pediu por ele. Esse momento machuca porque ele revela uma verdade que ninguém gosta de encarar. Você não perdeu alguém, você se abandonou primeiro. E é exatamente por isso que dói tanto. A maioria das pessoas acredita que o sofrimento vem da rejeição, mas isso é apenas a superfície. O sofrimento real vem da expectativa. Vem da história que você criou na sua cabeça, do futuro que você imaginou, do papel que você acreditou que teria na vida de alguém. Quando isso cai, não é só a pessoa que vai embora, é a narrativa que desmorona. E o ego não sofre por amor, ele sofre por perda de controle. Sofre por perceber que tentou conquistar algo abrindo mão de si mesmo. E esse é o ponto que quase ninguém te explica. Você foi ensinado a acreditar que insistir é prova de sentimento, que se entregar é sinal de maturidade, que mostrar tudo de si é honestidade emocional. Mas ninguém te contou o outro lado disso. Ninguém te contou que quando você se oferece demais, você se torna previsível. E o previsível não desperta desejo, não cria tensão, não gera curiosidade. O previsível apenas ocupa espaço. E espaço ocupado demais perde valor. A mente humana funciona assim, não por maldade, mas por natureza. Nós desejamos o que parece escasso, não o que está sempre disponível. Quando você tenta agradar o tempo todo, quando responde rápido demais, quando explica demais, quando se justifica demais, você não está demonstrando amor, está demonstrando medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. E o problema é que o medo nunca gera respeito. Pelo contrário, ele comunica fragilidade emocional. E fragilidade, mesmo inconsciente, muda completamente a forma como o outro te percebe. Não porque a pessoa seja cruel, mas porque o desejo precisa de tensão para existir. Existe uma diferença brutal entre presença e invasão. Presença é firme, silenciosa, segura. Invasão é barulhenta, ansiosa, desesperada. Quando você não dá espaço, você não permite que o outro sinta sua falta. E sem falta, não há movimento emocional. Sem movimento, não há desejo. O erro mais comum é tentar preencher todos os vazios achando que isso aproxima, quando na verdade sufoca. O vazio não é o inimigo, ele é o gatilho. A mente humana odeia o vazio. Quando algo some, quando algo fica indefinido, o cérebro entra em estado de alerta. Ele começa a imaginar, a criar cenários, a buscar respostas. E nesse processo, o pensamento vira emoção. Emoção vira vínculo. Vínculo vira apego. Quando você entende isso, percebe que o poder nunca esteve em dizer tudo, mas em saber quando calar. O silêncio bem usado não é desprezo, é domínio emocional. É deixar que o outro caminhe até você mentalmente. Se isso te machucou, é porque em algum momento você percebeu que estava correndo atrás enquanto o outro apenas observava. E essa percepção dói porque expõe um desequilíbrio. Relações só funcionam quando há troca, mas o desejo só nasce quando há incerteza. Quando você se coloca sempre disponível, você remove a incerteza, e sem incerteza, o interesse morre devagar, quase sem ninguém perceber. O outro não decide sentir para de sentir, simplesmente para. Existe um ponto exato em que o jogo emocional muda. É quando você para de perguntar o que eu posso fazer para ser escolhido e começa a perguntar: isso faz sentido para mim? Esse deslocamento interno muda tudo, porque quem escolhe não implora, quem escolhe não se explica demais, quem escolhe não negocia o próprio valor. E isso não tem a ver com arrogância, tem a ver com o eixo emocional, com saber onde você termina e onde o outro começa. O problema é que manter esse eixo exige maturidade, exige aceitar que nem todo interesse vira relação, que nem toda conexão vira história, que nem toda perda é fracasso. Às vezes é livramento.
Às vezes é apenas o universo retirando você de um lugar onde você estava pequeno demais para caber. Mas o ego não gosta dessa ideia. O ego prefere acreditar que faltou esforço, que se tivesse feito mais, teria dado certo, porque assim ele mantém a ilusão de controle. Só que controle emocional não vem de fazer mais, vem de fazer menos, com mais consciência. Vem de saber quando avançar e quando recuar, de entender que quem dita o ritmo, dita a dinâmica. Quando você se apressa, você entrega o ritmo. Quando você desacelera, você recupera o controle. E isso é sentido. Mesmo que nada seja dito, o outro percebe quando alguém não está desesperado por um resultado. A ausência estratégica não é joguinho, é respeito próprio. É entender que sua vida não gira em torno da reação de alguém. Quando você some por um tempo, quando não responde imediatamente, quando não corre para aliviar a própria ansiedade, você cria espaço para o outro sentir. E sentir é desconfortável, mas é nesse desconforto que o desejo nasce, não é no conforto excessivo. O conforto gera amizade, não atração. E aqui entra um ponto delicado, mas essencial. Existe uma linha muito clara entre se afastar por consciência e se afastar por vingança. Um vem do centro, o outro vem da ferida. Quem se afasta por vingança quer provocar reação. Quem se afasta por consciência não precisa de reação nenhuma. Ele apenas segue. E essa diferença muda tudo, porque o outro sente que você não está esperando nada. E é justamente isso que quebra padrões. Se isso te machucou, é porque tocou numa ferida antiga, a ferida de ter aprendido que precisava ser aceito para ter valor, de ter confundido intensidade com profundidade. Intensidade é fácil, qualquer um cria. Profundidade exige estabilidade emocional, exige não se perder quando o outro oscila, exige silêncio interno, e silêncio interno é raro. Quando você aprende a ficar bem mesmo sem resposta, mesmo sem confirmação, mesmo sem garantia, você se torna perigoso emocionalmente. Não no sentido negativo, mas no sentido de não ser manipulável. Você deixa de ser previsível, e o previsível chama a atenção, porque o cérebro tenta entender, tenta decifrar, tenta se posicionar, e nesse esforço ele se envolve. Mas aqui está o ponto de virada, o clímax que quase ninguém fala. O verdadeiro poder não está em fazer o outro sentir falta, está em não precisar que sintam. Quando você chega nesse ponto, você não joga mais, você simplesmente vive. E, paradoxalmente, é quando mais pessoas se aproximam, porque nada é mais atraente do que alguém que não está tentando ser atraente, alguém que está inteiro, não carente. O perigo começa quando você confunde consciência com frieza, quando usa o silêncio como arma e não como espaço, quando começa a medir cada gesto, cada pausa, cada ausência, apenas para controlar o outro. Nesse momento, você pode até ganhar o jogo, mas perde algo muito mais valioso, a capacidade de sentir de verdade. O controle absoluto cria distância emocional, e distância demais vira vazio. Muitos entram nesse caminho achando que vão dominar relações, mas acabam dominados pela própria estratégia. Passam a desconfiar de tudo, a medir tudo, a nunca se entregar por completo, e vivem relações intensas, mas rasas, fascinantes, mas solitárias. O jogo nunca termina, porque o controle vira vício, e o vício nunca sacia, apenas pede mais. Por isso, a maturidade emocional está no equilíbrio, em saber se afastar sem fechar o coração, em manter mistério sem virar máscara, em preservar o próprio valor sem transformar tudo em guerra. Você não precisa desaparecer para ser respeitado, precisa apenas parar de se diminuir para caber. Se isso te machucou, é porque você está num ponto de escolha. Pode continuar repetindo padrões antigos, tentando convencer, tentando provar, tentando segurar, ou pode aprender a sustentar o silêncio, o espaço, a própria vida. Pode aprender a ser presença sem ser dependência, interesse sem carência, entrega sem abandono de si. No fim, quem marca não é quem insiste, é quem desperta. Quem fica na memória não é quem deu tudo, é quem deixou algo em aberto, porque a mente se apega ao que não consegue concluir. E quando você entende isso, para de correr atrás de validação e começa a caminhar na própria direção.
Se esse vídeo fez sentido para você, não ignore esse incômodo. Ele é um sinal de crescimento. Se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre comportamento humano, poder emocional e consciência sem romantizar a dor. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está se perdendo tentando ser escolhido. E comenta aqui embaixo. Em que momento você percebeu que estava abrindo mão de si mesmo? Porque quando você recupera o próprio eixo, não precisa mais pedir atenção. Você se torna alguém que é lembrado não pelo esforço, mas pelo impacto, e isso muda tudo.